Vim porque disseste: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vim porque disseste: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho sede de ti, Senhor. Eu tenho fome de ti, Senhor. Te necessito mais que tudo, Pai. Só tua presença me satisfaz. Eu tenho sede de ti, Senhor. Eu tenho fome de ti, Senhor. Te necessito mais que tudo, Pai. Só tua presença me satisfaz. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos até você com o nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, que é o programa oficial do Discipulado para o Brasil,
que é o Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje um programa especial para falar de tudo aquilo que aconteceu no último final de semana aqui na Assembleia de Deus em Joinville, da nossa 11ª oficina de discipulado, que foi extraordinária. Vocês não fazem ideia de como Deus operou aqui na oficina, tanto no grupo presencial, aqueles que estiveram aqui durante o evento, como também nos locais onde o evento foi transmitido remotamente. Muitas famílias assistiram juntas, muitas pessoas individuais fizeram a oficina de forma online, mas também em algumas igrejas. Eu cito aqui alguns exemplos, como lá na Bahia, no Espírito Santo, pastores reuniram o seu grupo e projetaram a oficina toda, e com certeza foi muito abençoador, muito edificante. Tivemos uma dinâmica abençoada e também a presença de Deus, a glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda, e nós vimos tanto o crescimento teórico, o conhecimento na área de sabedoria, de instrução do discipulado, como também o crescimento espiritual, a edificação, e também vimos o mover do Espírito, confirmando tudo isso para a glória de Deus. Então fique conosco, você vai assistir louvores que tivemos aí durante o evento, você vai assistir também ministrações ou partes de ministrações, melhores momentos das principais ministrações que marcaram a nossa 11ª oficina Discipulado para o Brasil. Então fique conosco, que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar, por mais pressão que seja. O controle ainda está na palma de suas. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta, o desespero me tomar, por mais pressão, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me verá minta, todavia pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você puder, adore junto com o Novo Viver e declare isso, seja profeta para a tua própria vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, diga que você crê em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga ao Senhor, eu creio. Eu creio. Diga mais uma vez, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto todavia, todavia, todavia me alegrarei. Diga com a sua voz. Ainda que não haja que o produto todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quando o pastor Éder estava ministrando ali sobre o chamado, o Espírito Santo falava no meu coração o seguinte: se Ele te chamou, Ele se compromete com o teu ministério. É isso que Deus está falando nesta noite. Sabe o que Ele está falando comigo e com você? É algo profético. Ele diz assim: ide e faça discípulos. Ide e fazei discípulos. E se você puder agora cantar com o Novo Viver, abrir o teu coração, nós vamos cantar só mais uma vez e deixar o Rei da Glória entrar aí. Enquanto você adora Ele, vamos adorar o Senhor juntos. O Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu
Cante mais uma vez. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. É só abrir o coração e adorar. Eu abro meu coração. Cuidando de tudo, só adora, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está com meu Jesus, que vive está. Glória a Jesus. Eu acho que para o cristão verdadeiro é impossível ler este texto e não se emocionar, ouvir a voz do Senhor e isso ecoar na nossa mente, no nosso coração, nos impulsionar a cumprir esta comissão. O momento que o Senhor Jesus nos ordenou, nos deu esta tarefa, nos comissionou. Mas às vezes tem um detalhe nesta passagem que passa desapercebido. Por que eu li desde o versículo 16? O que diz ali na primeira parte? Os 11 discípulos. Eu quero que você preste atenção para quem Jesus anunciou a grande comissão. Veja, o Senhor Jesus não anunciou para os soldados, que é relatado no versículo 15, não anunciou para os demais judeus que subornaram os guardas, não anunciou para as grandes multidões que o seguiam para ver os milagres acontecendo, para talvez escutar alguma palavra e ver alguma coisa, ou receber o pão que ele multiplicava. Não. Jesus não anunciou a grande comissão abertamente para todo este povo. Ele anunciou aos discípulos. Lá em Marcos 16 e 14, antecedendo versículos 15 e 16, diz assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O relato da grande comissão em Marcos também diz que o mestre apareceu aos 11, aos discípulos. Lucas 24 e 36. Lucas 24 e 36, eu vou pensar somente os versículos, depois você lê o contexto na medida que o seu tempo permite. Diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Ainda, vamos ler mais uma referência, João 20, versículo 19. Anote essas referências para depois você reler e o Espírito Santo aperfeiçoar a mensagem. João 20 e 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Aonde que eu estou querendo chegar com esta citação de versículos
e com a perguntinha que eu fiz antes, para quem Jesus havia anunciado a grande comissão. Eu estou chegando na resposta, na frase ou no entendimento de que a ordenança de fazer discípulos de todas as nações foi para os discípulos. É tão simples, mas às vezes nós não prestamos atenção. O Senhor comissionou aqueles que já eram discípulos. Assunto número 3, eu entendo porque a adoração é a base para o discipulado. Porque Jesus é a base. Tudo começa por ser centrado nele e passa por ser um verdadeiro discípulo dele. Quando viram Jesus, ver a Jesus é o centro de ser discípulo. Ser centrado nele. Quando foi a última vez que você viu ele? Ouviu ele? Deve ser uma experiência diária. Próxima frase, o adoraram. Isto é o papel normal de um discípulo de Jesus. A adoração nos leva à sua presença e ouvir sua voz e a tornarmos mais como ele. É uma grande fonte de revelação direta. Mas alguns duvidaram. Autoavaliação número 4. Eu entendo por que expor dúvidas e dificuldades, vulnerabilidade, é uma base para o discipulado. 5 razões. A primeira razão é que cria autenticidade e transparência, tirando máscaras de super espiritualidade. A segunda razão, que devemos duvidar e compartilhar nossas dúvidas, cria pontes de confiança de parte de outras pessoas. Elas sentem que possam se abrir. Quando eu comento sobre minhas crises matrimoniais, quando eu comento sobre minhas 5 depressões, sobre meu filho agnóstico, sobre minha filha que morreu faz 7 anos, depois de 30 anos de sofrer, sobre tentações de pornografia, os pastores e os líderes dizem, encontrei alguém com quem eu posso me abrir. Terceira razão, abraçamos nossa humanidade em lugar de fugir dela, esconder dela, negar ela. Quarta razão, deixamos Deus se revelar através de nossas fraquezas. Eu amo 2 Coríntios 12, 7 a 10, que a glória de Deus, o poder de Deus se revela em minhas fraquezas. E finalmente, cria humildade. Eu preciso caminhar com outras pessoas maiores que eu e com perspectivas diferentes. Eu compartilhei com o diretor de nossa missão, CEPAL, nos Estados Unidos, CEPAL Internacional, sobre o que eu estava fazendo e algumas frustrações que a missão não estava caminhando com a profundidade que poderia. Ele demorou para me responder. Uns 10 dias depois eu recebi a resposta. E ele compartilhou o que Deus está fazendo em cada continente. E eu fiquei humilhado. Eu percebi, Deus é muito maior e está fazendo muito mais do que eu sabia. Vale a pena ser vulnerável. Não fui eu quem te escolhi, mas o Senhor que me escolheu. O pecado me atraiu, mas seu amor me constrangeu. Não fui eu quem te escolhi, mas o Senhor que me escolheu. O pecado me atraiu, mas seu amor me constrangeu. E hoje vivo mergulhado neste rio de amor. Sua graça me atraiu, os meus pecados perdoou. E hoje vivo mergulhado nesse rio de amor. Sua graça me atraiu, os meus pecados perdoou. Eu não consigo entender quanto me amou.
Jesus morrendo no madeiro se entregou. Hoje eu sou livre, posso cantar, pois nada pode me parar, vou te adorar. Eu não consigo entender quanto me amou. Jesus morrendo no madeiro se entregou. Hoje eu sou livre, posso cantar, pois nada pode me parar, vou te adorar. Não fui eu. Fui eu quem te escolhi, mas o Senhor que me escolheu. O pecado me atraiu, mas seu amor me constrangeu. Não fui eu quem te escolhi, mas o Senhor quem te escolheu. O pecado me atraiu, mas seu amor me constrangeu. E hoje vivo mergulhado Nesse rio de amor, sua graça me atraiu e os meus pecados perdoou. e hoje vivo mergulhado nesse rio de amor. Aleluia! Sua graça me atraiu e os meus pecados perdoou. Eu não consigo entender quanto me amou. Jesus morrendo no madeiro se entregou. Hoje eu sou livre, posso cantar, Pois nada pode me parar, vou te adorar. eu não consigo entender quanto me amou. Aleluia! Jesus morrendo no madeiro se entregou. Hoje eu sou livre, posso cantar, Pois nada pode me parar, vou te adorar. hoje eu sou livre, posso cantar, Pois nada pode me parar, vou te adorar. Nós vamos falar sobre o discipulado de novos convertidos. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, de uma forma geral, ela tem dedicado mais no discipulado de novos convertidos. Embora em muitas igrejas, muitas cidades do nosso Brasil, nós temos recebido relatos dos irmãos, pastores pedindo ajuda, orientação, seminários, oficinas para implantar o discipulado, porque até no discipulado de novos convertidos tem sido uma deficiência. Eu diria que o discipulado e o discipulado de novos convertidos é o calcanhar de Aquiles da igreja evangélica brasileira, porque como nós falamos antes, discipulado ele dá trabalho, ele gera um trabalho e é algo que você não pode fazer discípulos com qualidade se você não for discípulo. Então é algo que tem que ser trabalhado primeiro dentro de você. Por isso que o discipulado muitas vezes não é tão aceito, não é tão popular, porque é o trabalho de formiguinha, é o trabalho pessoal, e a facilidade hoje é fazer grandes eventos, grandes movimentos. Mas evento, a própria palavra já define evento. Evento
é vento. O evento passa, assim como o vento. Agora, o que fica é a base, é o fundamento. Por isso que o verdadeiro discipulado, ele dá o fundamento para a igreja. E a definição que eu coloco aqui de discipulado é uma definição bem assembleiana, é da lição da Escola Dominical de 1996, do Jeremias do Couto, o comentarista. Eu só mudei alguma coisa, acrescentei algo. A definição de discipulado, você tem para preencher os pontinhos aí na sua apostila. Discipulado é o processo, marque essa palavra, processo, em que o novo convertido, marque essa palavra, novo convertido, recebe todas as instruções indispensáveis ao crescimento, marque a palavra crescimento, de sua fé, e aí está o meu acréscimo, até poder fazer outros discípulos. Então, discipulado é o processo em que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para o crescimento de sua fé, até poder fazer outros discípulos. Então, esse é o conceito nosso, conceito assembleiano de discipulado. Discipulado, ele é um processo, ele tem fases e tem etapas. E é um processo que o novo convertido, ele vai receber as instruções para o seu crescimento. Por isso é que é importante ser intencional. O crescimento do novo convertido, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser medido, ele tem que ser avaliado. O discipulador não pode simplesmente fazer uma verborragia, uma verborreia de palavras e achar que o discípulo compreendeu e que ele vai praticar. Não, é preciso ser intencional, é preciso ouvi-lo, é preciso perguntas, é preciso que haja realmente o foco no crescimento, até que esse discípulo ele possa crescer a uma estatura, que ele agora vai ser um discipulador, ajudar a fazer outros discípulos. E nós queremos ainda destacar que o discipulado de novos convertidos aí tem um tracinho, você pode colocar o que você quiser, mas eu coloquei assim, é a alavanca do crescimento numérico e espiritual da igreja. Meus amados irmãos, discipulado, a chave para o pleno avivamento. Eu quero iniciar essa palavra declarando com a igreja: eu creio que o discipulado bíblico é a chave para o pleno avivamento. Se você entende essa frase, você pode junto comigo declarar: eu creio que o discipulado bíblico é a chave para o pleno avivamento. Acreditamos, meus irmãos, que através de um discipulado bíblico, sendo aplicado da forma certa, com sabedoria que vem do alto, nós acreditamos que através desse discipulado, nós podemos usufruir de um grande e de um pleno avivamento em nossas vidas e em nossas igrejas. Agora, pode vir uma pergunta nesse momento: de que maneira o discipulado pode contribuir para que o avivamento seja uma realidade em nossas vidas, para que o avivamento seja uma realidade em nossas igrejas? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos nessa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve essa carta, provavelmente no ano 51 depois de Cristo, nós precisamos entender que quando Paulo plantou essa igreja na cidade de Tessalônica, uma cidade muito importante na Macedônia, uma cidade destacada, na época do apóstolo Paulo, provavelmente com 200.000 habitantes. Quando Paulo planta essa igreja por ocasião da segunda viagem missionária dele. Ontem falamos
A palavra que está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo disse que a entrada dele, a chegada dele em Tessalônica foi frutífera, e foi mesmo, porque o ministério de Paulo em Tessalônica foi um ministério abortado, interrompido. Prematuramente ele teve que sair de Tessalônica por causa de uma pressão e por causa de uma perseguição da comunidade judaica que havia naquela cidade. Mas o pouco tempo que ele esteve ali foi suficiente para que o seu ministério se tornasse frutífero naquela cidade. Quando nós olhamos agora o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta, aqui no capítulo 1, nós aprendemos que para que o discipulado seja a chave do avivamento, ele precisa lançar o fundamento certo. Quem discipula, quem evangeliza, quem semeia a palavra, se nós queremos que um dia o discipulado que estamos ali plantando, a palavra que estamos semeando, se nós queremos que aquelas pessoas um dia usufruam de um pleno avivamento, nós precisamos lançar, colocar o fundamento certo. E o fundamento certo é o Evangelho. O fundamento certo para que um dia a gente venha experimentar um pleno avivamento é o Evangelho de Cristo. Não adianta nós querermos criar inovações, falsas doutrinas, modismos, não. Modismos, inovações doutrinárias, isso não traz avivamento. Mas quando o Evangelho ele é colocado como base, quando você começa a evangelizar, quando você começa a discipular alguém, e você coloca o fundamento certo, que é o Evangelho, meu irmão, no tempo certo, além daquela pessoa frutificar por reino de Deus, ela vai usufruir de um pleno avivamento, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Todas as crianças, tanto as que já nasceram na igreja, quanto aquelas que em algum momento de sua infância veio para a igreja junto com sua família, todas essas crianças, elas devem ser alcançadas pelo discipulado infantil. É importante entender que muitas vezes a gente costuma associar a necessidade de uma certa complexidade de pensamento, uma certa racionalidade crítica na criança para que ela esteja pronta para um discipulado. E eu já ouvi muitas pessoas falando que o discipulado ele deve acontecer a partir dos 7, 8 anos de idade, porque a criança ela já tem ali as condições de fazer uma leitura, de interpretar algo que é colocado para ela. Mas eu vim dizer para você, amado discipulador, amada discipuladora, que a criança, desde quando ela é pequenininha, na mais tenra idade, ela já compreende, ela já faz as suas conexões, ela já interpreta o mundo a partir do seu próprio ponto de vista. E a partir do momento que uma criança interpreta o mundo, a partir do ponto de vista de uma criança que já começa a fazer uma leitura do seu entorno e começa a comunicar-se e relacionar-se com terceiros, a partir daquele momento, ela já está pronta para o discipulado. Jesus ele trouxe grandes ensinamentos através de parábolas, breves histórias, né? Jesus ele foi o maior pedagogo de todo o tempo, né? Ele traz muitos ensinamentos e é algo para você, discipulador, observar isso, você que é discipulador infantil, pode entender um pouquinho melhor, porque você sabe que a criança, ela aprende mais através de recursos lúdicos, de estratégias que nós vamos ver no decorrer da palestra. Jesus fazia a mesma coisa. Quando ele quis falar sobre a fé, ele trouxe, então, uma demonstração lúdica, né, através da semente de mostarda, falando do tamanho da fé. Também ele pegou recursos, 5 pães e 2 peixinhos e fez uma grande multiplicação. Jesus ele é especialista em usar recursos e métodos para ensinar o seu grande amor, o plano da salvação. É importante ampliar a importância dos jovens na igreja. Quem sabe os jovens prepararem um hino missionário no culto de missões. Não estou dizendo que no culto de missões os jovens teriam que dirigir, não. Às vezes eu entendo que o culto de missões tem uma direção própria.
tem uma equipe própria, mas é importante haver essa interação. Por exemplo, se a União Feminina da Igreja, se o Círculo de Oração Feminino da Igreja vai realizar um evento para o Dia das Mães, por que não os jovens prepararem um hino em homenagem às mães? O que eu quero dizer é que às vezes a gente está na igreja, nós temos todos os talentos, todas as ferramentas e está tudo amarrado. Então eu quero despertar você nessa hora discipulador a abraçar esse conhecimento que você está recebendo agora, e você pode ser esse líder 360 graus. Aparentemente você pode se achar um zero à esquerda, mas Deus pode te usar e vai te usar como canal de mudança no local onde você está plantado. Muitas vezes as mulheres acham que é só para os homens, para os jovens, ou para adolescentes, ou para outras pessoas. Mas eu e você estamos incluídas, inseridas na ordenança de Jesus. Nós precisamos entender que essa ordenança é uma aliança que nós fazemos com Deus para o cumprimento daquilo que Ele já ordenou para a minha e para a tua vida. E quantas mulheres eu e você podemos ajudar através do discipulado feminino? Às vezes você pode estar se perguntando, né? Devido à nossa vida ocupada, multifacetada. Por quê? Porque muitas vezes nós temos características variadas, peculiares de cada uma das nossas vidas. Mas nós temos algo em comum. O propósito de Deus para mim, para a tua vida, é que você se envolva com o discipulado feminino. Aquela pessoa que levantou a mão no domingo à noite, naquele convite que foi feito, ela recebeu a Cristo. Essa pessoa, ela precisa ser instruída na verdade, instruída na palavra de Deus para conhecer o Evangelho de maneira correta, né? Eu sempre uso a ilustração de um computador. É como um computador que vem carregado de arquivos, as pastas todas bagunçadas, os arquivos todos desorganizados, carregada de muita imagem, a máquina está pesada, né? A máquina está pesada, travando. Quando passa pela mão de um técnico, ele formata a máquina. Não é isso? O que é a formatação da máquina? É uma reconfiguração, uma revitalização do sistema, reinstala ali o sistema operacional, os aplicativos, os programas, e a máquina fica em condição de uso. O novo convertido, quando vem para a igreja, ele vem assim também, bastante carregado, com muitas dúvidas, com muitas ideias erradas. Ele aprendeu isso ao longo da vida, sem conhecimento da palavra de Deus. Chegando na igreja, o pastor, a liderança da igreja, o discipulador, vai trabalhar para que essa pessoa compreenda corretamente, abandone essas velhas ideias, compreenda que elas não correspondem à verdade bíblica, e ela vai aprendendo assim cada dia mais. Para que haja o verdadeiro crescimento espiritual, não se pode queimar etapas. O que acontece, irmãos, que tem gerado muitas frustrações, é que nós, muitas vezes, por não vigiar, por queimar etapas, por achar que aquele irmão novo convertido, ele fala bem, ele se expressa bem, ele é uma pessoa culta na sociedade, tem uma função social relevante, a gente já quer colocar ele logo no púlpito. Nem secou a água do batismo direito e já queremos que ele seja pregador, que ele seja alguém com uma certa responsabilidade, já queremos dar títulos e posições. Isso não pode acontecer, porque você está queimando etapas. Muitas vezes a pessoa tem o talento, mas o caráter precisa ser forjado, o caráter precisa ser trabalhado. Até pode ser uma boa pessoa, mas o caráter precisa ser provado primeiro. Então a Bíblia diz: não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Muitos novos convertidos que de repente se tornam pregadores da palavra, e os pastores convidam, incentivam, mas ninguém parou para discipulá-lo para o ministério, para forjar o seu caráter, para trabalhar ele. E o resultado é que nós criamos pessoas orgulhosas. Se a pessoa para o ministério, qualquer que seja o ministério, não for quebrado primeiro, não for quebrantado, nós estamos formando matadores de igreja. Nós estamos formando gente que vai dar problema no dia de amanhã. Ou
para si mesmo, porque vai cair da graça facilmente, porque não tem estrutura, ou até problema para a igreja, para o corpo de Cristo. Então precisa ser trabalhado, precisa ser discipulado. Nós não podemos queimar etapas. Eu louvo a Deus pela vida do meu discipulador, pastor Sérgio Melfior, que é o meu discipulador principal, além de meu pai na fé, pai espiritual, pai ministerial, meu líder, o meu pastor, o qual eu sou leal, devo lealdade a ele, sou leal em tudo que eu faço, e até quando eu vou tomar uma decisão, depois que eu tomo, eu lembro, olha, eu falei o que o pastor Sérgio falaria, eu fiz exatamente o que ele faria, ou até na hora que surge um problema, eu lembro dele, e de como ele resolveu esse problema, e eu faço como meu pastor. Então, já 18 anos caminhando com o pastor Sérgio, e eu tenho aprendido com ele. E logo no início, quando eu era bem jovenzinho, Deus me abençoou em algumas áreas de liderança, de trabalhos, e pelo meu esforço, meu engajamento, foi adquirindo posição na igreja, né? Mesmo solteiro, trabalhando como líder de jovens, trabalhando como líder de evangelismo, como coordenador de discipulado. O pastor Sérgio me deu a oportunidade de coordenar o primeiro departamento geral no campo com 18 anos, que era o 2 Suas Férias para Cristo. Aí me integrou na obra de Deus com 19 anos, como secretário da igreja, mas coordenava a secretaria, coordenava outras, o departamento de discipulado também da igreja, e facilmente eu teria me inflado, enchido o balão e sido levado pelo vento, ou estourado o balão e me frustrado. Mas o pastor Sérgio, ele trabalhou na minha vida uma tendência que eu tinha de me orgulhar, de me exaltar, de eu querer ser o tal, de eu querer achar que eu era melhor do que os outros. Na escola, às vezes, por eu ter facilidade na questão de inteligência, de guardar conhecimentos, de aprendizado, às vezes eu era muito duro com os meus colegas que não tinham a mesma capacidade do que eu. E um dia eu fui substituir um professor, mesmo sendo aluno, pediram para mim substituir um professor, e eu dei uma dura nos meus colegas, e um colega principalmente, porque ele tinha feito um Ctrl+C, Ctrl+V e copiado lá uma coisa no trabalho que era para escrever. E aí a diretora me chamou e disse: você foi muito duro com ele. Eu te entendo, você não tem paciência com quem não tem a mesma inteligência que você, mas você precisa trabalhar isso. Era um ponto fraco, a facilidade de me orgulhar. E então, irmãos, hoje eu tenho alguns espinhos na carne, como Paulo, né? Para não deixar me orgulhar. Mas naquela época, logo que eu ingressei no ministério, e essas histórias foram no 2º grau, quando eu ingressei, depois da faculdade, ingressei no ministério, aí o pastor Sérgio foi o instrumento usado por Deus. Toda vez que eu queria me encher, ele vinha e estourava o balão, me mostrava qual era o meu lugar, me ajudou na minha tendência ao orgulho, e hoje eu tenho muito mais facilidade de receber uma correção, uma repreensão, porque eu fui moldado pelo meu pastor, que é o meu discipulador até hoje, e até hoje ele continua ainda sendo instrumento de Deus para me corrigir. Por isso que a palavra do nosso pastor, do nosso líder espiritual, nosso discipulador, é muito importante para que nós venhamos realmente entender como a voz de Deus e obedecer. Não adianta nada eu saber sem obedecer, só conhecer a verdade não liberta. Você precisa viver a verdade para ter a libertação dos teus defeitos. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que deseja vir à frente e receber a oração, diante da palavra que foi ministrada, você que precisa de algo de Deus na sua vida, saia do seu lugar e venha ao altar agora. Nós queremos orar por você. Alguém que quer reconciliar com Jesus, alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, ou alguém que precisa de alguma coisa, não sabemos qual é o seu pedido, mas você trouxe um pedido para Deus nesta noite.
pode vir aqui. Nós queremos interceder por você, apresentar a sua família, seus problemas para Deus. É um momento especial, o momento da oração. Nossos pastores estão aqui para nos ajudar nesta oração. Deus ouve a oração da igreja. Esta palavra que ouvimos tocou em nossas vidas. Uma mensagem forte, uma mensagem responsiva para os nossos corações. Talvez você fraco na fé, desviado dos caminhos do Senhor, distanciado dos caminhos do Senhor. Mas hoje é o dia da tua vitória, o dia da tua bênção, o dia que você vai levar para casa a paz perfeita para a sua família. Glória a Deus. Queremos orar agora. Amado Deus e Pai, olha para essas vidas, cujos corações foram tocados pela Tua Palavra. O Senhor ouve e responde os seus filhos. O Senhor ouve e responde as orações. Aceita o pedido, aceita o clamor, a oração, que o teu filho, que a tua filha faz nesse lugar. Ouve a oração dos pastores que intercedem, para que haja transformação de vidas, para que haja reconciliação, para que haja perdão de pecados nesta noite, e que um avivamento muito forte, vindo dos céus, um derramamento do Teu Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Deus falou conosco de uma forma maravilhosa, de uma forma muito impactante, nessa nossa 11ª oficina de discipulado para o Brasil. E essa oficina, você que ainda não pôde aproveitar ela será transformada em um curso online. E nós temos, além de todas essas matérias que foram ministradas, muitas outras matérias que serão acrescentadas nesse curso. E contamos aí com a sua participação também no curso, para você poder aproveitar bem esse material tão precioso e tão rico que foi desenvolvido aqui na nossa 11ª oficina de discipulado. E nós nos despedimos agora com uma oração e com mais um louvor, e que você possa ser abençoado, edificado por Deus e divulgue o nosso canal, divulgue a nossa programação, os vídeos. E a partir da próxima semana nós vamos estar falando sobre discipulado teen, que é o discipulado de adolescentes. E a Igreja Assembleia de Deus em Joinville produziu um material maravilhoso para os adolescentes, e com certeza você vai ser muito abençoado e muito edificado com o discipulado teen a partir da semana que vem. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por tudo que aconteceu durante esses 3 dias da nossa 11ª oficina de discipulado, e também por este programa onde podemos, Senhor, ser abençoados e edificados por algumas porções da Tua palavra. Agora eu Te peço, Pai, abençoa a vida dos Teus servos, abençoa a vida das Tuas servas, de todos aqueles que estão nos acompanhando e assistindo através do YouTube, e também daqueles que estão, Senhor amado, sendo abençoados através das ondas amigas da rádio 107,5 FM, que as Tuas mãos poderosas possam estar estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai. É o nosso pedido e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem. Do Mestre amado, não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se
de braços abertos, por todos morreu. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Paz do Senhor, amados, você que já está conosco, eu sei que você já está ouvindo a voz de Deus, que nos convida, e mais do que isso, nos ordena a ir e fazer discípulos. Por onde você passar, por onde você estiver indo, você vai fazendo discípulos para o Senhor Jesus, vai fazendo discípulos para povoar o céu. É com você que Deus conta. Em poucos instantes teremos as plenárias. Enquanto isso, eu te convido a adorar a Jesus aí da sua casa conosco. Você que já está no templo também, ouça a voz do Mestre que diz: faça discípulos, cuide de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Mestre te convida a ser um discipulador. Se porventura você ainda não é, se você é um discipulador, tenha por certo que você está cumprindo o ID de Jesus. As almas ao teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Estão sedentas e querem saber mais a respeito deste nosso Deus. Muitos são os que estão perecendo ao nosso redor, por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus. Palavra que liberta, que salva e leva para o céu todos os dias. Sem salvação, milhares estão morrendo, mas Deus conta contigo para esta grande obra. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Eu sei que de repente você está pensando: por que discipular? Se o irmão da igreja já tem aquele grupo que ele já discipula, que ele já faz o trabalho. Eu preciso te falar que você só vai cumprir a vontade de Deus se você fizer parte do exército daqueles que são discipuladores. Eu não sei se você faz parte do departamento de casais da sua igreja, se você faz parte do evangelismo, se você faz parte já do grupo de discipulado, mas se você é dos jovens, ou seja, onde você estiver, Deus te chama para ser um discipulador.
Deus te chama agora, agora. Ele precisa de você agora para ganhar essas almas e consolidar elas e conduzir ao caminho do céu. Chegou a hora de você se alistar para o exército do Senhor. E falar para todas essas almas que o caminho é só Jesus, Ele é o Salvador. Pois muitos são os que estão perecendo todos os dias ao nosso redor, por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus. Palavra que liberta, que salva e leva para o céu todos os dias. Sem salvação, milhares estão morrendo, mas Deus está te chamando neste dia. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor.